Olá a todos, meu nome é Rodrigo Fulgêncio, eu sou professor de Física da turma ETA de São José dos Campos e de São Paulo. E hoje venho, em nome da equipe do Poliedro, comentar um pouco as nossas impressões sobre a prova de Física do ITA desse ano de 2016. Bom, de maneira geral, a nossa equipe considerou que a prova vai ter um excelente índice de discriminação, ou seja, vai conseguir selecionar bem os candidatos mais bem preparados para o vestibular do ITA. A gente tem algumas ressalvas, né? Algumas questões que tiveram algumas imprecisões teóricas no enunciado, duas questões que nós sugerimos anulação, então tem alguns detalhes que nós gostaríamos de comentar aqui. Bom, a questão 1, uma questão clássica de análise dimensional, questão 2 de estática, algumas questões de cinemática muito boas. A questão 4, ela é excelente, uma questão difícil, trabalhosa, mas que envolve conservação de energia mecânica, conservação da quantidade de movimento, envolve o aluno saber trabalhar muito bem com força elástica, porém é uma questão que não tem resposta. Então, acredito que deve ter tido algum erro de digitação, alguma coisa assim, mas numa prova do nível do ITA, um aluno que gasta muito tempo nessa questão e não chega na resposta, ainda sendo uma das questões iniciais da prova, começa a gerar insegurança no aluno, ele começa a achar que ele errou alguma conta e perde muito tempo numa questão, quando o problema, na verdade, é a má formulação das alternativas, né? Então, nós sentimos aí uma pena muito grande, porque é uma questão muito bem feita, muito bonita, mas não tem resposta, né? A questão 6 é uma questão clássica de estática com resultante centrípeta. A questão 7 é a única questão de gravitação, assim, questão pura de gravitação. Sentimos falta de mais questões de gravitação em níveis de dificuldade mais elevados, que é uma característica muito comum do ITA. Inclusive, essa questão 7 é muito parecida com uma questão que já caiu no ITA recentemente. Então, acho que faltou um detalhezinho aí de cobrar um pouquinho mais de questões de gravitação em níveis de dificuldade um pouco diferentes, questões mais criativas. A questão 8 tem uma pequena imprecisão. Na verdade, quando no enunciado é mencionado que seu peso reduz-se a P2, na verdade é o peso aparente, não o peso do cubo, mas é uma imprecisão que o bom aluno vai saber interpretar bem e resolver essa questão. A questão número 10, por exemplo, é uma questão excelente, vai ter um altíssimo índice de discriminação. Tem um pequeno problema no enunciado ao utilizar o termo tensão ao invés de tração, né? Tensão é força sobre a área. Então, essa utilização errada desse termo é uma coisa que nós já vimos aparecer nas provas do ITA de outros anos, né? A gente não entende porque a banca não utiliza o termo correto, que é tração, né? Isso apareceu também na questão 16, o termo tensão, quando na verdade deveria ser tração. Mas nada que implique numa anulação da questão, né? Questão 12, por exemplo, é uma questão excelente de hidrodinâmica, é uma questão clássica, né, para quem está se preparando para uma prova do ITA que cobra hidrodinâmica, o aluno tem que saber trabalhar com um tubo de Pitot, então uma ótima questão. A questão 13, faltou ali um pouco, ele ser um pouco mais explícito sobre a razão em quais das duas posições, né, se é a primeira ou a segunda, mas tudo bem, é uma questão que dá para resolver. A questão 15 é uma pena, porque é uma ótima questão, porém, nós sugerimos que esta seja uma questão anulada também, porque o enunciado não foi preciso ao especificar quais dimensões da placa estão exatamente acima da esfera e quais estão na lateral. Então, assim, o ITA não foi preciso nisso, então a gente não pode simplesmente supor que a placa ela tem um comprimento total 4azinho, né, 2azinho em cima e 2azinho na lateral. Então, como o ITA não foi preciso em relação a isso, não tem resposta correta. Se considerarmos que a placa ela foi dobrada no ângulo reto, na posição do seu eixo central, e sendo que na parte superior tem 2azinho e na parte lateral 2azinho, aí sim nós teríamos uma resposta, né? Letra C, raiz de 2 menos 1. Mas a gente não pode supor isso. Se o enunciado não é preciso, sugerimos aqui a anulação dessa questão. Outras questões muito boas também, questão 18, excelente, questão 21 é uma questão muito fácil, tá? Mas, enfim, questão 20 uma questão bacana. A questão 22, apesar dela ser uma ótima questão, que envolve aí muita interpretação, o aluno saber manipular bem as equações de cinemática, ela é uma questão idêntica à da segunda fase da FUVEST de 2005. Na verdade, na FUVEST foi cobrada aí regra dos 2 segundos, aqui o ITA colocou regra dos 3 segundos, mas fora isso é uma questão exatamente igual, inclusive o mesmo coeficiente de atrito, mesmas alternativas. Sentimos falta aí de uma criatividade para uma questão diferente aí, né, nesse aspecto. Questão 23, uma questão muito difícil, o aluno
tem que fazer algumas hipóteses simplificadoras ali para trabalhar um pouco mais rápido com a questão, mas ótima questão 23. Questão 25 também, uma ótima questão. Inclusive, achamos muito interessante o enunciado mencionar que existe um atrito na superfície horizontal e os patins são de rodinhas idênticas, né? Na verdade, a existência do atrito faz com que seja possível um movimento de rolamento. Não necessariamente o fato de ter atrito significa que os dois garotos vão ser freados quando um empurra o outro. As rodinhas, né, com a existência do atrito, as rodinhas permitem, né, elas podem realizar um movimento de rolamento sem deslizamento. E isso não implica em perda de energia cinética após a separação dos garotos. Então, uma ótima questão, inclusive até na formulação do enunciado, né, como é resolvida essa questão e quais os conceitos físicos envolvidos. Excelente. E outras questões muito boas, né? Questão 29, excelente. Questão 30, muito boa questão também. Então, de maneira geral, vai discriminar muito bem os candidatos. Apesar desses problemas em duas questões anuladas, né? Na verdade, nós sugerimos a anulação, algumas imprecisões teóricas no enunciado, mas vai conseguir fazer uma boa discriminação dos candidatos mais bem preparados. Desejamos aí uma boa prova para os candidatos que vão fazer os outros 3 dias dessa maratona complexa e concorridíssima aí do vestibular do ITA, mas desejamos aí boa sorte também para todos os candidatos.